Graça e paz, hoje é o dia 2 de abril e nós celebramos neste dia de 2021 a Paixão de Cristo. Queremos convidar você para nos acompanhar na meditação sobre as 7 palavras da cruz. Ao final, o pastor Wellington também trará uma mensagem especial para este dia. Por isso, o nosso primeiro gesto seja de levar o nosso coração a Deus em prece, para que Ele prepare o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a sua palavra. Oremos. Bendito Senhor, nós te rogamos neste dia que Tu visites a nossa casa, o nosso lar, e que o nosso coração, assim como a nossa mente, estejam preparados para a celebração da Tua paixão, que possamos Te acolher no sofrimento e na dor, na cruz, não apenas na Tua vitória, que possamos viver da maneira como Jesus Cristo viveu, com paixão, com amor, entregando a sua vida para que muitos pudessem também alcançar a graça e a vitória. Fica conosco, Senhor, inspira-nos neste dia, mas acima de tudo, dá-nos a ousadia de imitarmos a Jesus Cristo no dia a dia, no nosso viver, nos solidarizando, nos confraternizando, sendo como Jesus Cristo foi, bálsamo e força para aqueles que estão mais enfraquecidos. Nós oramos, agradecidos em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A primeira palavra é uma palavra de perdão, conforme Lucas 23, os versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Segunda palavra, Lucas 23, 41 a 43. Uma promessa do paraíso. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. A terceira palavra ressalta a importância da família. João, capítulo 19, versos 26 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quero estar ao pé da cruz, de tão rica fonte, corre franca salutar, desce ao monte, sim na cruz, sim na cruz, sempre
Quarta palavra. O sentido do abandono. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Junto com essa experiência também vem a experiência da finitude. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. A sensação de missão cumprida. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A entrega final. Nós lemos conforme Lucas, no capítulo 23, versos 44 e 46. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Encerramos este momento com um cântico do poeta Joia Júnior, a letra, o poema dele, que foi musicado da seguinte forma: Vem Jesus Salvador, Filho de Deus Cordeiro, que banhaste de sangue o pesado madeiro. Derrama sobre mim nesta hora que passa o bálsamo eficaz da tua excelsa graça. Abençoa, Jesus, com tuas mãos feridas, os nossos corações, as nossas pobres vidas. Torna plena de luz esta hora vazia, esta noite pesada, tribulada e fria. Vem Jesus Salvador, pois só de ti dimana poder que consola a triste raça humana. Fala de novo, ó Pai, com palavras suaves, dos peixes e dos pães, das flores e das aves. Que doce e puro mel, que bendita colmeia, sermão da montanha, céu da Galileia. Senhor, o mundo jaz à beira de um abismo de guerras e de horrores, de materialismo. Precisamos de um guia, estamos sem pastor. Vem Jesus Salvador, vem Jesus Salvador. Meditem sobre essa palavra e a palavra do pastor Wellington, que virá a seguir. A graça e a paz. Cumprimento os irmãos e irmãs na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que hoje é um dia muito especial, o
qual celebramos a Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, onde nós então nos lembramos do sacrifício de Jesus para nos salvar, onde deu início da missão de Jesus em enfrentar a cruz e para que nós pudéssemos estar vivos aqui hoje. Após sermos edificadas através do pastor José Carlos e a Silvia, venho aqui trazer uma mensagem ao seu coração também. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16 e o capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 9. Palavra de Deus que nos diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Do versículo 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Oremos neste momento. Deus Santo, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado por essa palavra, Pai, o qual nós lemos, e que sei que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Transforma as nossas vidas, muda o que precisa ser mudado, para que possamos estar cada vez mais no centro da sua vontade. Aprendemos com esse sacrifício vivo que Jesus fez ao derramar o seu precioso sangue naquela cruz para nos salvar. Obrigado pela sua presença, ó Deus, nas nossas vidas. Dirija essa palavra que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. É desafiador falar de morte, principalmente pela fase que o mundo vive. Há um ano atrás já não estava fácil. Hoje, então, piorou, ainda mais quando nós paramos para ver as temidas estatísticas. Isso quer dizer que antes da pandemia era fácil falar de morte? Não, não era e nunca será, mesmo depois de vencermos tudo isso. O ser humano, ele não foi criado para morrer, mas morremos. Culpa de quem? De Deus? Não, nossa mesmo. Nós pecamos, nós morremos, nós sofremos. E Deus também sofreu. Deus viu seu Filho enfrentar tudo isso. Deus sofreu em ver essa cena. Culpa de quem? Nossa culpa. O justo seria eu e você pagarmos por isso, mas como? Com a morte. Mas Deus foi misericordioso e foi além. Mandou seu Filho para pagar essa conta, que nós não teríamos como arcar. Ele pagou. Simples. Não foi simples. Foi difícil, eu digo para você. E sobre este preço é que temos que falar hoje, que por causa dele é que estamos vivos aqui hoje, graças a Deus. Jesus, ele foi igual, mas também diferente de nós. Igual, pois passou por tudo o que nós passamos. Dor, tentação, emoções, tudo ele sentiu. Diferente, pois nunca cometeu pecado algum. No capítulo 4, versículo 15, na sua segunda parte que lemos, nos diz: pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso foi o grande ponto que o fez poder enfrentar a cruz, coisa que nenhum ser humano poderia, pois todos somos pecadores. Ele era o único que poderia abraçar a todos e todas e cumprir essa missão. Isso fez ter uma caminhada solitária, rodeado sim de pessoas sempre, mas sabia o duro caminho que teria que fazer, o da cruz. E este caminho ele teria que fazer sozinho.
Existem pessoas que estão aí no distanciamento da sua família, que estão lá em quarentena, estão separados da sua própria casa para não infectar os outros com o temido Covid-19, mas recebe manifestação de carinho, sabe que a sua família está torcendo para a sua recuperação. Mas saiba que com Jesus não foi assim. Jesus, ele realmente sofreu. A morte já começou com a solidão, pois ele sabia que as pessoas iriam realmente deixá-los. Então ele já começou a morrer aí. E podemos nos aproximar de Jesus através da sua morte e alcançar a misericórdia e graça. Capítulo 4, versículo 16 nos diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Temos hoje sim a graça e a misericórdia. A graça, que é um favor imerecido. A misericórdia, que é perdão, bondade, é aquele momento que você tem uma dívida, mas você não precisa pagar, porque alguém já pagou para você. E não foram conquistas fáceis. No capítulo 5, versículo 7, nos diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus foi traído por Judas, mas também pelas pessoas, aqueles e aquelas que falavam Hosana, mudaram para o crucificam. Aqui já vejo que ele morreu mais um pouco. A traição dói, por mais que ele já soubesse. Você já foi traído em algum momento? Por um amigo, por alguma situação? Dói. Não, com Jesus não foi diferente. Doeu muito. Apanhou. Teve a pior das mortes, a mais humilhante da sua época. Foi a morte de cruz. E ele estava sozinho, isolado, tendo um distanciamento social de Deus que tanto estava com ele. Mas não foi por conta de algum vírus, mas foi por conta do pecado. Ele abraçou o pecado de toda a humanidade. Pecado que, infelizmente, não vencemos com vacinas ou remédios, mas que realmente foi com a ajuda de Deus. Deus ouviu o seu clamor, suas lágrimas, orações e súplicas, mas ele o livrou dessa morte? Não! Mas deu força para que então conseguisse enfrentar aquele momento até o final, daquela crucificação e morte. Ele não foi rebelde, sempre colocou a vontade de Deus acima da sua. Capítulo 5, versículo 8 nos diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Temos que aprender em meio às dificuldades a crer e obedecer. Por mais que doa, Deus está conosco nas dificuldades. A carne de Jesus queria se livrar daquele momento, parar aquela dor, mas seu espírito foi reverente a Deus, foi obediente, aguentou até o momento da morte. O Senhor tem poder de fazer qualquer coisa desaparecer. Quando Ele bem entende, Ele é Deus. Porém, tudo depende dos seus propósitos. Jesus tinha um propósito para ser seguido, de ser o autor da salvação através da sua morte. Capítulo 5, versículo 9 nos diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Temos que entender em nossas vidas isso. As dificuldades que temos diante de nós somente vão desaparecer misteriosamente, de forma sobrenatural, de um milagre, se for do querer de Deus. Senão elas permanecem até conseguirmos superá-las. Um corredor de uma corrida de obstáculos sabe que simplesmente correr e sem pular, ele vai derrubar, vai tropeçar nos obstáculos, vai realmente levar alguns presos no seu corpo enquanto ele está correndo. Então, ele não tem o que fazer, ele tem que pular. Não adianta orar para que misteriosamente, de forma sobrenatural, os obstáculos sumam. Tem que haver uma ação, enfrentar, superar. Da mesma forma, nossas tribulações temos que enfrentar. Temos uma atitude e somente assim vamos superar.
A que conclusão chegamos ao fim dessa mensagem? A morte ela se fez necessária. Mas já faz tempo, passou, Jesus venceu e estamos felizes. Fiquemos somente com o domingo da Páscoa, a ressurreição, ela é mais bonita, onde as famílias trocam ovos de Páscoa, onde nós investimos na questão da nossa alimentação. Vai ser um momento muito bonito, mas não é assim. Jesus pagou com um preço de sangue a dívida que era minha, a dívida que era sua. Ele sofreu. E não importa se foi hoje, ontem ou há 2000 anos atrás. A sua morte precisa gerar reflexão e mudança, onde precisa ser mudado, precisa ser transformado. Precisamos ter respeito com esse momento da morte de Jesus. O mesmo respeito necessário a tantas vidas que se foram no mundo, com tantas vidas que estão isoladas, com as famílias que perderam alguém, com aqueles que mantêm a esperança, que correm obstáculo a obstáculo para vencer e seguir as suas vidas. Respeito e reverência à dor de Jesus e de Deus nessa separação que serviu para nos unir. Morte é sempre o assunto duro de se lidar, mas a morte de Jesus gerou vida para nós hoje. A única morte que podemos celebrar, pois sabemos da sua ressurreição. Não deixemos que a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, seja um mero feriado ou dia de não comer carne, mas que seja o dia do começo, da conclusão da missão de Jesus. Veja a preciosidade da morte e ressurreição de Jesus. Jesus foi um presente vindo às nossas vidas. Sem morte não há ressurreição. Lembre-se sempre disso. E que este evento grandioso possa gerar mudança e transformação nas nossas vidas. Lembre-se, creia nisso, e que esse dia possa ser um dia especial na sua vida. Deus te abençoe, conduza os seus passos, e que você possa sempre se lembrar deste amor sem fim. Oremos. Deus Santo, Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela sua direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, mesmo sendo tão imerecedores, a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Mas nós não podemos deixar de lembrar do sofrimento, de quanto Jesus sofreu na cruz para que pudéssemos estar vivos aqui hoje. Obrigado, Deus. Obrigado. 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 Nós não merecíamos isso, mas que nós possamos refletir e valorizar, entregar o nosso coração nas tuas mãos, para que nós possamos fazer jus a esse sacrifício, lembrarmos desse sofrimento como se nós estivéssemos lá e nos emocionarmos, nós refletirmos e pensarmos o quão grande é o amor do Senhor por nós. É imenso, e que nós sempre possamos lembrar disso. Abençoa as nossas vidas, dirige os nossos passos. E muito obrigado, porque Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou. E logo mais estaremos celebrando a Páscoa no domingo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela sua direção. Em o nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, esse Deus que nos amou, esse Deus que nos abraçou, a esse Jesus que morreu no nosso lugar, possa dirigir, fortalecer os nossos passos hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Essa história não termina aqui, graças ao nosso Deus. Vamos celebrar juntos, domingo, a Páscoa, que com alegria possamos então comemorar a ressurreição de Jesus. Mas hoje, reflita nessa sexta-feira a sua morte e a sua entrega para nos salvar. Deus te abençoe em o nome de Jesus.